escrita começou na minha vida desde cedo, com as brincadeiras de criança, em que a gente escutava histórias contadas pelas nossas mães, e depois essas histórias se voltavam para uma vontade de criar histórias, de criar poemas, de fazer algum material criativo com as coisas que a gente ouvia. Isso foi ficando um pouquinho mais sério no momento em que, na hora de escolher um curso para estudar na faculdade, na universidade, eu optei pelo curso de letras. E até aquele momento, eu era muito nova, tinha 17 anos, eu não teria como ter certeza sobre o que eu queria. Mas isso foi se confirmando, o gosto pela literatura foi aumentando, não só pela literatura de maneira como leitora, como também como crítica literária e também como escritora. O aspecto de lidar com a literatura de uma maneira crítica também me faz querer ser um pouco mais crítica com aquilo que eu escrevo. E eu fiz o doutorado voltado para a escrita de contos, em que eu analisei um escritor chamado Amilcar Bétega. E essa dissertação, essa tese, ela foi voltada para esses contos por um gosto particular, mas também por uma coisa muito própria dos livros de contos desse escritor, que me faziam voltar toda essa investigação para a linguagem desses contos e a maneira como eles constituíam uma coisa um pouco maior, que eu não tenho como explicar de uma maneira muito resumida, mas que eu dividi em 3 estudos que são basicamente intitulados como puzzle, espelho e círculo, como unidades de maneiras de ler esses contos. E partindo de certa obsessão pelo círculo, por tudo isso que eu tinha investigado na época do livro e por coisas mais peculiares como uma coleção de pedras que eu tenho e que colecionam vários momentos que foram marcantes para mim, aí surgiu esse livro que se chama Pedra Perdendo Seiva, que foi publicado via edital pela imprensa oficial Graciliano Ramos em 2018. E um outro livro também de poesia, que saiu em 2019 pela Ofélia Edições, que é a editora do coletivo que eu coordeno. Os livros da Ofélia, eles são artesanais e são um produto costurado por mim, todo manufaturado por mim. É um processo que me interessa e que eu estou tentando aprender cada vez mais. O primeiro livro mesmo, ele foi um livro infanto-juvenil, mas é um conto que pode ser lido por qualquer idade. Ele se chama A Ilha de Laura, ele tem ilustrações do Vado e ele foi também contemplado por um edital de publicação, um edital chamado Coco de Roda, da imprensa oficial Graciliano Ramos também. Esses livros todos, eles partiram de processos um pouco diferentes, né? Para escrever A Ilha de Laura, eu resgatei aspectos da minha infância e de infâncias que eu observei através da literatura infanto-juvenil. Para o Pedra Perdendo Seiva, que é um livro também de poesia, eu tentei escrever maneiras possíveis de interpretar a simbologia das pedras para um suposto eu lírico. Não é um livro exatamente pessoal, mas ele traz questões que são minhas obsessões literárias. E aí, como uma síntese disso, que fala exatamente no título sobre, eu tenho um poema que se chama Um Poema. Escrever como quem cultiva uma árvore no vazio, as raízes no ar, dança de garras invisíveis, sugando das pedras o seu veneno oculto. Escrever como se tomasse do outro, de dentro do dentro, a palavra mais nossa. Escrever quando, dentro do abismo, um buraco negro. E como a estagnação de um louco, diante da queda, um poema é uma faca que corta a chuva.
Esse poema ele traz uma ideia de poesia para mim, que é algo mais imagético, algo mais voltado para construções de imagens mesmo, que não são exatamente direcionadas ao tema principal, mas que se relacionam e que funcionam como sugestões para isso, para a leitura. Ele pode ser lido de mais de uma maneira. Eu tenho outras obras que não foram publicadas. Uma delas é um livro de contos que já chegou a ser um dos 10 finalistas do Prêmio CEP, na categoria Conto, que é um prêmio voltado para obras inéditas. E é nacional, então eu fiquei entre os 10. E esse mesmo livro também foi um dos 30 pré-selecionados do Prêmio Sesc no ano de 2017. Então esse livro eu não sei se vai ser o próximo que eu vou publicar, mas ele traz bastante daquilo que eu escrevo desde que eu comecei. Eu atribuo esse começo mais ou menos a 2014, quando eu fiz o Laboratório Sesc de Criação e Expressão Literária, e uma espécie de expansão disso, de levar a coisa bem mais a sério a partir de então. Que foi quando, inclusive, eu fundei o Coletivo Ofélia, que é um espaço voltado para encontros literários, para bate-papos com escritores. Também tem oficinas, tem publicação de livros, tem uma revista eletrônica, são várias atividades voltadas para a literatura. A Ofélia foi uma maneira de eu voltar parte da minha rotina para atividades de literatura, além da escrita e da leitura. E uma última coisa que eu considero importante na minha trajetória como escrita é a relação com as artes de modo geral. O outro livro que eu estou escrevendo atualmente, ele tem uma relação com as artes visuais, enquanto eu estou também construindo os personagens dentro do romance, eu estou também produzindo obras com visões dessas personagens, dessas cenas que eu estou escrevendo. O romance já tem mais ou menos 100 páginas, então tudo que está surgindo já está um pouco mais sólido em relação às personagens, ao posicionamento delas, em relação às cores, tudo isso já está mais ou menos definido. E esse projeto ele foi contemplado por um edital, está em processo de execução, e acredito que é o que une duas áreas que eu gosto muito, que são a literatura e as artes visuais.